Para quem eu não tive ainda a alegria de desejar feliz 2016, um feliz 2016 para você, para a tua família. Que esse ano possa ser um ano muito especial de Deus para a tua vida, para os seus projetos, sonhos, e que você possa colher aquilo que você tem plantado ao longo da sua vida até aqui. Há 3 dias atrás estávamos celebrando, a passagem de ano. Eu gosto de principalmente ver as imagens promovidas através das queimas de fogos, tanto aqui no Brasil como em outros países do mundo. Eu acho muito bonito e gostoso também de ver como as pessoas, mesmo sem se conhecerem, numa rua se abraçam, desejam palavras de ânimo, palavras de encorajamento, saem abraçando um monte de pessoas e dizem Feliz Ano Novo. É gostoso ver isso, num mundo onde cada vez mais as pessoas vivem isoladas, vivem para si, e ver pessoas aí se confraternizando é algo maravilhoso. Mês de janeiro é um mês de férias, várias pessoas da nossa igreja viajam, aproveitam esses dias para descansar, renovar as energias, e ao mesmo tempo também nós temos a alegria de receber pessoas que vêm de outros locais, aqui passar as festas com os familiares e acabam nos visitando. Então você que veio de longe ou veio de perto, é bom tê-lo aqui, e desejo que Deus fale ao teu coração e que o estudo dessa noite, a mensagem dessa noite possa promover esperança para você, ânimo e o devido encorajamento. Quando nós olhamos para um ano novo, nós geralmente temos algumas ideias a respeito do novo ano. Você olha principalmente para o ano quando ele começa e você tem uma série de ideias, desejos para alcançar ao longo do ano. É comum pessoas fazerem promessas, desejando alcançar metas, propósitos e uma série de outras coisas. Mas vamos ser francos. O que muda na vida de uma pessoa quando o ano muda? O que muda? Existe alguma coisa ou algum tipo de ser mágico que seja capaz de mudar o que plantamos durante os anos anteriores? Por exemplo, as nossas dívidas do ano de 2015, elas foram quitadas? Acho que não, né? Com a virada do ano de 2015 para 2016, os nossos problemas familiares ou interpessoais foram resolvidos? O desemprego acabou? A doença foi curada? Eu penso que para a maioria das perguntas como essa e outras que poderemos fazer, a resposta seria não, praticamente para todos. Se as coisas não mudam, por que nós acreditamos tanta esperança num calendário? Se a nossa vida continua a mesma, por que nós depositamos uma esperança exagerada em cima de um ano? Ok, eu não sou fatalista, eu creio que temos que ter esperança, isso é o correto. Temos que ter alvos altivos para poder ao longo do ano da nossa vida correr atrás, para termos conquistas, para que ao cabo desse ano, em dezembro, possamos chegar e dizer graças ao Senhor eu consegui conquistar e vencer determinados obstáculos em minha vida. Mas a questão que eu trago é o que muda na nossa vida. Num balanço rápido com os anos anteriores, onde muitas pessoas, tanto aqui como fora, fizeram algumas promessas durante a passagem de ano, o que mudou na sua vida de lá para cá? Para algumas pessoas eu creio que houve algumas mudanças, total na sua vida. Mas para outras, não mudou nada. As mesmas coisas que você prometeu de 2014 para 2015, muitas delas ainda continuam te perseguindo. Alguns falaram em regime, e o regime continua aí. Outros falaram em quitar dívidas, e surgiram outras dívidas. Na virada do ano, as pessoas fazem promessas. Será que o problema está nas promessas?
Será que o problema está no fato de algumas pessoas pularem 7 ondas, ou melhor, não pular 7 ondas, pularem 6, aí deu problema, né? Porque era 7, pulou 6, ou pulou... Na dúvida ele pulou 14, para não dar erro, e aí também não resolveu. Será que o problema está na pessoa que fez as promessas? Ou o problema está no ano? Eu creio que os problemas estão na pessoa. Eu creio que os problemas estão em nós. Eu creio que temos que trabalhar em nossa vida. A vantagem do início do ano novo é que com um novo ano nós sempre temos a expectativa de começar ou recomeçar da onde nós não começamos. E aí entramos num ciclo vicioso que já vem perdurando às vezes anos da nossa vida. Mas além de olhar para os desafios do ano que ficou, 2015, há 3 dias atrás, nós, no início do ano, também temos alguns desafios. E começamos o ano bem, né? São várias despesas. Temos IPVA, IPTU, temos matrícula e material escolar, temos aumento no transporte público coletivo, nós temos outras despesas que surgem além das nossas dívidas. Para nós brasileiros, o início do ano é um verdadeiro Deus que nos acuda, não é verdade, gente? Vamos falar a verdade. Você fala, não vejo a hora do ano começar, quando estamos no mês de dezembro, aí começa o ano e você fala, não vejo a hora do ano acabar. É uma coisa muito engraçada. Quando olhamos também para as projeções do mundo econômico no nosso país, o cenário não é tão agradável. Semana passada, a revista The Economist trouxe uma matéria de capa falando dos desafios que o Brasil terá. Mas além dos desafios econômicos que nós teremos, fazendo um rápido giro ao nosso país, nós podemos observar que no ano de 2016, no Nordeste, a seca continuará assolando a vida dos nossos queridos conterrâneos. No Sul, as fortes enchentes destes últimos dias continuarão a dificultar o início do ano de milhares de moradores. Aqui no Sudeste, moradores, por exemplo, da cidade de Mariana, em Minas Gerais, continuarão com suas casas cheias de lama. No Centro-Oeste, nós iremos ver ainda guerra no cenário político. No norte do país, a Amazônia continuará sendo desmatada. Se olharmos para o mundo, nós veremos que milhões de pessoas continuarão buscando refúgio na Europa. Isso significa que elas irão enfrentar os perigos do mar Mediterrâneo, o frio, irão enfrentar os bloqueios territoriais para chegar a países como a Alemanha para ter uma nova vida. Na África, a fome, as guerras civis, as pestes continuarão assolando aquele povo africano. No Oriente Médio, guerras, conflitos. Na Ásia, a China, por exemplo, continuará enfrentando desafios com relação à poluição. Há poucos dias atrás, vemos ali na China um cenário muito assustador, causado pela poluição. E aí, vendo algumas notícias, nós temos uma frase que diz, de graça só o ar. Na China não está mais de graça. Já existem empresas que estão vendendo ar engarrafado para as pessoas respirarem lá na China. Então, já estão faturando. Esse ano de 2015, se não me falha a memória, eles faturaram 2,4 bilhões de dólares vendendo ar engarrafado. Vejam, o mundo continuará sendo o mesmo mundo do dia 31 de dezembro de 2015. O mundo continuará sendo o mesmo. E diante desse cenário, um tanto quanto apocalíptico, né? Nós podemos pensar, o que esperar do ano de 2016? O que podemos esperar desse ano? O desejo humano é crer naquela frase, dias melhores virão. E quando esses dias não vêm? E enquanto esses dias melhores não surgem na nossa vida, o que esperar? O que esperar desse calendário? O calendário, ele só pode nos oferecer dias, meses e anos, e nada mais. Se esperamos do nosso calendário, nós não temos muita esperança.
E o meu desafio nessa noite é convidar você para não confiar no ano de 2016, mas que você confie em Jesus. E eu quero apresentar para você que isso fará toda a diferença em nossa vida. Não confiar nas projeções para esse ano. Obviamente, eu não estou dizendo a você para ignorar o que está acontecendo. Mas eu quero apontar para você, à luz da palavra de Deus, que nós temos muito mais razões para confiar em Jesus do que qualquer previsão ou projeção humana. Pessoas que acabam confiando em Jesus, elas esperam em Jesus. E o que significa esperar em Jesus? Esperar em Jesus não significa ficar passivo e não fazer nada, como foi a atitude errada dos crentes no primeiro século da igreja de Tessalônica. Aqueles nossos irmãos, por acreditarem na volta iminente de Jesus Cristo, deixaram de trabalhar, deixaram de viver uma vida ali com trabalho e dedicação, para viver uma vida ociosa. Tanto é que Paulo, quando escreve sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele usa uma expressão bem dura para chamar a atenção daqueles irmãos. E ele usa a seguinte frase em 2 Tessalonicenses 3:10: aquele que não trabalha, que não coma. Ou seja, esperar em Jesus não tem nada a ver com essa ideia de viver uma vida ociosa, esperando que as coisas caiam do céu. Por outro lado, quando nós olhamos para Jesus, Ele é um Deus que cuida de nós em todo momento. Ele cuida da nossa vida em todas as circunstâncias. Alguns cristãos, por esperar em Jesus, acabam vivendo uma vida até um pouco triste. Algumas pessoas acham que nosso Deus, Ele tem prazer em esperar até o último momento para nos ajudar. Tanto é que algumas frases como Deus espera até quase os últimos instantes do segundo tempo, os 45 minutos do segundo tempo para agir. Frases como essa acabam se tornando um pouco viral entre os crentes. Dá a entender que esperar em Deus significa que nós sempre ficaremos por último. Mas será que Deus só age assim? Será que Deus ele só age na nossa vida nos últimos instantes? Por que será que Deus não age no início da nossa vida, nos primeiros segundos do primeiro tempo? Não seria maravilhoso, por exemplo, no início agora do ano, nós recebermos uma bênção de Deus e não termos que esperar até o mês de dezembro, até o final? Não seria maravilhoso, por exemplo, você que começou um regime no dia 1º, daqui uma semana você perder todos os quilos indesejáveis no seu corpo e o melhor, sem estria? Fantástico! Não seria maravilhoso também você receber um telefonema de alguém conhecido ou não, dizendo para você: olha, eu fiz um depósito agora em dinheiro na tua conta, para que você quite todas as suas dívidas e tenha uma boa provisão para viver os próximos 2 anos de uma maneira muito sossegada. Não seria bom? Não seria maravilhoso você que está lutando contra uma enfermidade receber a cura hoje e não ao término de várias sessões de radioterapia ou quimioterapia? Seria maravilhoso. Mas por que Deus não age logo no início? E Ele espera justamente as coisas acontecerem no final. Infelizmente, nem sempre nós teremos as respostas para perguntas como essa. O porquê que Deus não responde, não sabemos. Logo no início da nossa vida ou da trajetória. Mas o fato é que Deus está no controle. Deus está no controle. Saber disso é uma coisa, mas olhar para essa verdade e aplicar em nossa vida é uma outra realidade. Esperamos que dias melhores surjam em nossa vida, mas quando eles não surgem, o que fazer? Quando os dias
melhores não vêm. Surgem as dívidas, as dores no corpo, as inquietações da alma. O que fazer? Quero convidá-lo para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós iremos ler a história de um homem chamado Zacarias e sua esposa Isabel. E eu imagino que nós poderemos encontrar boas direções para a nossa vida, à luz desse texto na palavra de Deus. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que eles tiveram uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora, Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Essa passagem narra a história de Zacarias e de sua esposa Isabel, pais de João, que no futuro viria a ser conhecido como João o Batista. À luz desse texto, fica evidente que Zacarias e sua esposa Isabel desejavam muito ter um filho, conforme podemos ver no verso 13. Eles oravam para receber essa graça. Porém, os dias avançaram, e por Isabel ser estéril, o sonho da paternidade tornou-se humanamente impossível. Isso até aquele dia em que o sacerdote Zacarias teve um encontro com o anjo Gabriel. Mas o que chama a atenção nessa narrativa também, ao ler como Deus tratou com Zacarias e Isabel,
é porque Deus não respondeu à oração desses servos de Deus quando eles eram jovens. Porque Deus demorou em atender a oração desses homens, esses servos de Deus. Deus não poderia ter atendido a oração deles como fez com Daniel. Daniel, ele estava orando, e essa passagem encontra-se em Daniel 9, do verso 20 ao 23, diz o seguinte: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Preste atenção. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Não poderia ter acontecido isso na vida de Zacarias e Isabel? Deus poderia ter mandado Gabriel naquele exato momento, quando eles eram jovens, levando uma resposta para eles do tipo: olha, espere, quando vocês estiverem com 70 e poucos anos, Isabel vai ficar grávida. Até lá, fique calmo. Não, nem essa resposta veio. Isabel e Zacarias queriam ter um filho. Eles oravam e a resposta não veio. Ter um filho é um desejo de todos os casais. Nos dias do sacerdote Zacarias e de sua esposa Isabel, isso também não era diferente. Segundo estudioso do Novo Testamento, Fritz Henniker, nos dias do Antigo Testamento, a esterilidade era vista como motivo de maldição na vida de um casal. Uma família que era estéril não era vista com bons olhos. Era uma família que estava em pecado, estava em maldição. Em outros relatos bíblicos, nós podemos encontrar pessoas que sofriam por causa da esterilidade. Mulheres como, por exemplo, Raquel, esposa de Jacó. Chegou o momento que Raquel disse para Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Ela desejava ter filhos, visto que sua irmã Lia tinha filhos e ela não. Ana, mãe do profeta Samuel, que antes de ser mãe, passou por momentos de muita dor, humilhação e sofrimento por ser estéril. E até mesmo Isabel. Tanto é que ela diz ali no verso 25, agora ele, fazendo alusão a Deus, olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. O desejo de ter um filho levou estas famílias, em especial estas mulheres, a buscar a direção de Deus. Tanto Raquel, Ana, Isabel e outras mulheres. Cada uma delas teve a sua oração respondida em tempos diferentes, sobre circunstâncias diferentes, uma das outras. Eu fico imaginando uma mesa, e essas mulheres sentadas ao redor da mesa, conversando. Raquel, Isabel e Ana, mãe do profeta Samuel, essas três mulheres, compartilhando uma com as outras, como foi viver num tempo de espera, de dor, de humilhação. E cada uma delas falando: olha, Isabel, foi uma dor tremenda, ser humilhada pela minha própria irmã. Ana, por outro lado, poderia falar a mesma coisa: eu chorava. Teve um dia que eu fui ao templo, chorei, Eli achou que eu estava bêbada. Ficavam ali conversando, mas eu creio que elas falariam algo parecido, do gênero: valeu esperar. Toda humilhação que eu enfrentei, valeu esperar no Senhor, porque houve um tempo que eu desejei a morte, ao ter que enfrentar a minha realidade, mas foi o Senhor que me sustentou, por isso valeu a pena continuar orando. A oração, ela é algo importante na nossa vida. Aquelas mulheres não tinham o tratamento que hoje a ciência oferece para pessoas que querem ter filhos. Elas só podiam depender de Deus. Ou melhor, elas tinham melhor, elas dependiam de Deus. Assim como eu e você, diante dos desafios da vida, temos Deus por nós. E aí nós podemos imaginar a seguinte situação:
A oração é respondida mediante quem eu sou ou aquilo que faço. Engano teu, engano meu. A oração, ela não é respondida por aquilo que somos, ou melhor, por quem somos, ou por aquilo que fazemos a Deus. Preste atenção no texto que foi lido. Zacarias e Isabel eram pessoas justas aos olhos de Deus e obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E por meio da vida desse casal, pode-se observar que pelo fato de uma pessoa viver de uma maneira íntegra diante de Deus, nem sempre ela terá suas orações respondidas. Aquele casal vivia uma vida íntegra perante Deus. E mesmo assim eles não tiveram a oração deles respondidas no tempo que eles desejaram. Aqui vai uma coisa muito importante. Deus, Ele não nos abençoa com base na meritocracia humana. As bênçãos de Deus não estão associadas à meritocracia humana. Deus nos abençoa conforme Ele quer, do jeito dEle, no tempo dEle. Quantas pessoas, simplesmente por não receberem algum tipo de resposta às suas orações, não procuram se apropriar no fator meritório, para justificar os seus queixumes, tanto a Deus como ao próximo. E talvez você possa até mesmo se queixar dizendo, por exemplo, fui um dizimista fiel durante todos os anos em que eu trabalhei na minha vida. Estou desempregado há 1 ano e até agora nada de emprego novo. Outras pessoas poderiam dizer, dediquei a minha vida inteira para ajudar a construir esse prédio, para a igreja se reunir. E hoje estou idoso e não sou valorizado pela atual geração. Ninguém me telefona, ninguém se lembra de mim. Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Outros ainda poderiam dizer, criei meus filhos nos caminhos do Senhor, ensinei-lhes a palavra de Deus desde criança, e hoje nenhum dos meus filhos estão na igreja. Meu Deus, por que essa tristeza me acompanha? Às vezes somos tentados e levados a olhar a nossa vida, principalmente pelo fator mérito. Deus vai atender as minhas orações com base na minha fidelidade a Ele, se eu for um homem justo e íntegro. Zacarias, sua esposa, eram pessoas irrepreensíveis, obedeciam a Deus, e nem por isso tiveram a sua oração respondida no tempo que eles desejaram. Dá para entender isso? Não dá para entender. Não dá para compreender. Não dá para compreender como algumas coisas dessas acontecem. Enfim, a partir do momento em que Deus deixa de ser o foco na nossa vida, abre-se espaço para algumas perguntas, como, eu sempre fui obediente a Deus e nunca recebi nada em troca. Vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena ser fiel a Deus, obedecendo a Ele durante todos os anos da minha vida? Valeu a pena viver uma vida íntegra nessa sociedade? Valeu a pena? Algumas pessoas podem simplesmente comparar sua vida, quando deixam de olhar para Deus, olhando para o próximo, e fazem a seguinte comparação: está vendo aquela pessoa fulana de tal, cresceu comigo, estudou na mesma escola que eu, mas olha a vida dele, ou a vida dela, ele tem um bom emprego, ele já se formou, casou-se, tem filhos, tem uma boa posição social, e eu ainda vivo uma vida de grandes dificuldades, não casei, estou solteiro, estou vivendo ainda com os meus pais. Por que isso acontece comigo? Por que as coisas estão acontecendo comigo? Eu procuro viver de uma maneira justa para agradar a Deus. Por que as coisas ruins acontecem comigo? E começamos muitas vezes a nos queixar. Mas vale levar em consideração, novamente, quem era Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo.
Um homem que optou em vida servir a Deus por meio do ofício sacerdotal, ao invés de construir algum tipo de império. Ele estava constantemente na presença de Deus, primeiramente individualmente, porque como sacerdote ele primeiro deveria oferecer sacrifícios em seu favor por causa dos seus pecados, e depois em favor do povo. Sua esposa Isabel era uma mulher temente a Deus, procedente de uma boa família, esposa do sacerdote de Deus, um homem respeitado na comunidade. Mas isso não isentou esse casal de passar por humilhações públicas. Eles eram homens de Deus, um casal de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não impediu que eles passassem por humilhação pública, como também não acelerou algum processo divino para que a resposta ao clamor deles fosse atendida antes do tempo. Aquele casal passou por humilhações, sendo íntegros. Tanto é que nós podemos encontrar justamente essa expressão no verso 25, quando Isabel diz, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Era um casal que sofria. Lembre-se, aos olhos humanos, Zacarias e Isabel eram um casal fracassado no requisito paternidade. Mas eles não eram fracassados aos olhos de Deus. Eles não eram fracassados aos olhos de Deus. Deus tinha um plano diferente na vida daquele casal, e durante esse tempo de espera, Deus os preparara para que no tempo oportuno, assim como falou o anjo Gabriel no verso 20, eles tivessem a resposta à sua oração. Deus está te preparando, querido irmão. Haverá um tempo oportuno na tua vida, e você irá agir com sabedoria quando você receber a bênção de Deus sobre tua vida. Mas enquanto isso não acontece, ore, porque a oração ela move o sobrenatural. A oração ela envolve o sobrenatural. Talvez alguém pergunte, se a oração não é respondida por quem somos ou por aquilo que fazemos a Deus, então por qual motivo as nossas orações são respondidas? Se o fato de eu ser uma pessoa íntegra, justa aos olhos de Deus, na sociedade, não me dará privilégios para com a minha oração ser respondida antes da tua, então o que leva a uma oração a ser respondida? O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 3, ele diz o seguinte: uma das razões para uma pessoa não ter a sua oração respondida é porque essa pessoa pede mal, apenas para gastar com seus próprios prazeres. É curioso observar como há inúmeras pessoas que no tempo de espera se desesperam e vão correr atrás de gurus espirituais. Vão atrás de atalhos para atingir as respostas às suas orações. E os gurus espirituais estão aí, oferecendo todo tipo de fórmulas mágicas para que as pessoas possam ser bem-sucedidas. Você quer passar num concurso público? Não estude. Compre a caneta ungida pelo pastor, ou melhor, pastor não, apóstolo. Pastor é para os mortais, aquele é de apóstolo, né? Compre essa caneta ungida. Tem problema de espírito na tua casa? Compre essa vassoura ungida. Compre essa água aqui. Compre a Bíblia ou o azeite santo. Há uma série de pessoas oferecendo atalhos para que as pessoas possam receber algum tipo de vantagem. E na passagem de ano, nós podemos observar algumas coisas também curiosas, do tipo, como alguns movimentos religiosos apresentam. O ano de 2016 será o ano da bênção. E institui o ano da bênção. O ano de 2016 será o ano de Davi, o ano da restituição. Parece calendário chinês o negócio, né? Muitas vezes, né? É o ano do, falta o ano do coelho, o ano do rato, o ano do sei do quê.
isso entrou nesse movimento religioso, sincretismo. E as pessoas acreditam, esse é o ano da bênção, é o ano da conquista. Eu vou sair conquistando tudo e vou derrotar todos os inimigos. Parece um pouco de tarô, jogo de búzios, que esses gurus, que usam o nome muitas vezes de sacerdotes cristãos, oferecem e as pessoas acabam aceitando. C.S. Lewis, um escritor, comentando sobre as promessas que os cristãos possuem com base nos evangelhos, ele diz o seguinte: somos criaturas sem entusiasmos, brincamos feito bobos e inconsequentes com bebida, sexo e ambição, quando o que se nos oferece é a alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana numa praia. Muito facilmente nós nos contentamos com pouco. Essa é a realidade de muitos. Nos contentamos com pouco. Esperamos que homens possam nos dar aquilo que somente Deus pode nos dar. E ficamos agindo como bobos, como crianças num cortiço, brincando com lama, tentando fazer bolinho de lama, achando que aquilo ali é cupcake e querendo comer de tanta fome. Precisamos entender que Deus está no controle. Muitas pessoas preferem o pouco que esses tais gurus estão oferecendo do que as riquezas insondáveis que Deus tem para a sua vida. Querido irmão, se você está dentro desse movimento, procurando bênçãos para esse mundo, bênçãos para a sua vida, querendo alguma palavra positivismo, dizendo, esse ano você vai ser o gigante que vai derrotar todas as coisas, tome cuidado. Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo muito especial para você, que não se limita a esse mundo falido, com esse sistema corrompido. Zacarias, ele estava vivendo a sua vida normal. E quando olhamos para a oração, que ela move o sobrenatural, eu creio que, como de costume, imagino que ele, antes de sair de casa para trabalhar, ele deve ter arrumado sua roupa, tomado seu café, despedido da sua esposa, saiu pelo mesmo caminho ao seu trabalho. Na agenda dele não estava marcado naquele dia um horário com Gabriel, com o anjo Gabriel. Na agenda de Zacarias não estava marcado nada além do ordinário. Conforme o verso 12 diz, Zacarias, ele perturbou-se e foi dominado pelo medo. Por quê? Ele estava programado para fazer tudo aquilo que ele fazia como antes fazia na sua vida. Ele não estava esperando algo extraordinário. E sabe o que é curioso? Zacarias era um sacerdote do Deus Altíssimo. Alguém que, em tese, deveria estar acostumado com as coisas sobrenaturais, com o mundo espiritual. E ao ver um anjo, ele foi totalmente dominado pelo medo, ao ponto de Gabriel falar para ele, não tenha medo, não tenha medo. Aquela aparição fez com que Zacarias ficasse com medo. Por quê? Porque o ordinário era Zacarias entrar ali no santuário, acender o incenso e sair. O extraordinário é encontrar o anjo do Senhor, Gabriel à direita do altar do incenso. Isso não acontece todo dia. A vida cotidiana, repleta de explicações googlocientíficas, faz com que nós desacreditemos na existência do mundo espiritual. Muitas vezes, por estarmos repletos de explicações, nós achamos que o mundo espiritual não existe. Por exemplo, a visão que nós temos de anjo hoje é quase zero. Falar sobre anjos, o mundo angelical, é entrar num terreno escorregadio. Muitas pessoas até, vamos ver o que ele vai falar. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 2, ele vai dizer que algumas pessoas
sem saber, acolheram anjos. Dá para entender isso? Dá para entender que os anjos existem e que a oração move o sobrenatural. Deus mandou um anjo para levar a resposta a um sacerdote. Também é importante destacar, antes que alguém saia falando que não deve, que a palavra anjo, que vem do grego ângelos, significa mensageiro. Logo, os anjos, eles são mensageiros de Deus, enviados com a missão de ministrar sobre a vida dos filhos de Deus, conforme Hebreus capítulo 1, 14 diz: anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Também é importante ainda falar algo sobre anjos, no que se refere. Não existe nenhum texto em toda a Bíblia que induza ou incentive os cristãos a buscarem anjos. Não há nenhum texto que induza você ou eu a sairmos buscando anjos, contato com anjos, seres místicos. Não existe. A aparição de anjos, como Gabriel, não é algo tão comum como pessoas pensam. Há pessoas que falam que tomam todo dia café da manhã ao lado do anjo da guarda, ou que fazem a barba e Jesus está ali sentado. Mas, ao olharmos para esse texto aqui de Lucas e outras passagens nas Escrituras, nós iremos observar que a aparição de anjos não era algo tão comum e recorrente. Tanto é que Zacarias ficou o quê? Em pânico, apavorado. Tudo indica que não era algo comum na vida dele. Não era algo comum no cotidiano dele. Então não saia daqui procurando quem é meu anjo da guarda, como é que eu posso ter contato com o anjo. Também falar em questões espirituais nesse mundo influenciado pela tecnologia e por uma série de explicações, é parecer um pouco como um louco. Mas eu já ouvi várias histórias e já presenciei situações inexplicáveis. Eu imagino que você talvez já deva ter resvalado em algo mais ou menos assim. Você está perdido ou passando por algum momento complicado na tua vida e do nada, de repente, aparece uma pessoa e te ajuda. Depois, você vira para agradecer, depois de alguns instantes a pessoa sai dali, você fala, como isso aconteceu? E você segue o teu caminho e em paz e segurança. A oração ela é um movimento sobrenatural. Nós estamos tão acostumados com esse mundo que procura ter uma razão e uma explicação para todas as coisas, que deixamos de acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar. Deus ele é mais poderoso do que eu e você possamos compreender. Não tem como compreender como Deus muitas vezes nos socorre em algumas situações, a não ser pelo fato dele estar no controle e muitas vezes enviar anjos dele para nos livrar de algumas situações. E muitas vezes isso vai encaixar-se naquele texto de Deuteronômio 29, aquilo que nós não conseguimos compreender. A verdade é que nós temos medo de falar de coisas espirituais e nos aprofundar nas coisas espirituais. Mas a Bíblia ela está repleta de fatos e de coisas espirituais. Quer ver um exemplo? O nascimento virginal de Jesus. Quer coisa mais espiritual do que isso? Tem como compreender? Tem como compreender como 3 homens são lançados dentro de uma fornalha que foi acendida 7 vezes mais a sua potência, o seu normal, aqueles homens serem lançados numa fornalha e não morrerem queimados e não saírem dali sequer com cheiro de fumaça em seu corpo. Não dá para compreender. Não dá para compreender como o mar ele se abre em 2 colunas para um povo passar. Não dá para compreender uma série de coisas que nós lemos. O nosso Deus é um Deus extraordinário e a Bíblia fala a respeito desse Deus extraordinário, que faz coisas extraordinárias. E a reação de Zacarias foi algo interessante. Zacarias, diante daquele cenário, quando o anjo falou para ele, Zacarias, a sua oração foi respondida. A reação de Zacarias não foi do tipo, até que enfim.
Zacarias simplesmente olhou para o anjo Gabriel e duvidou. Eu imagino que naquele momento Zacarias poderia dizer assim: Gabriel, eu acho que está tendo algum engano. Eu não sei se você percebeu, mas olha só a minha idade. Eu acho que você viu a idade da minha esposa. Gabriel, me faça um favor. Diga para Deus que eu fiquei muito feliz em saber que Ele ouviu a minha oração. Sabe, eu agradeço a Deus de coração. Fala para Ele que eu estou grato. Mas eu sou velho. Passou o tempo. Não tem mais sentido essa bênção na minha vida. Não tem para que Deus agora atender a minha oração. Diga para Deus, brigadão, e que Ele recolha a bênção e dê para outra pessoa, outra mulher estéril. Essa foi a reação de Zacarias. A reação de Zacarias foi algo insano. Alguém que sofreu por muitos anos, esperando ter um filho, orando, quando teve a sua oração respondida, ao invés de agradecer e ficar feliz, ele simplesmente se retrai, duvida. Aqui, por outro lado, eu vejo a reação de alguém que sofre. Pessoas que sofrem, depois de um tempo, elas não querem passar por todo o seu sofrimento. Elas não querem passar pela humilhação, pela dor, pelo abandono. Zacarias e sua esposa sofreram muito. Eu imagino que ele suplicou muito, muito, muito para Deus atender a oração deles. Mas Deus não atendeu naquele tempo. Zacarias não entendeu que Deus tinha planos para a vida dele e da esposa dele. Zacarias era como eu e você. Esperava que no tempo do calendário, na idade certa, ele fosse pai e sua esposa mãe, tivessem filhos. Mas o calendário divino era outro. Eles iam ser pais, já velhos, idosos. A bênção chegou. Zacarias, como um castigo, se assim pudermos dizer, ficou mudo. Fritz Henniker, ele entende que esse momento em que Zacarias ficou mudo, foi para Deus trabalhar no coração dele. Para que ele não saísse dali e fosse contaminado, principalmente por uma sociedade que a cada dia desacredita cada vez mais que Deus tem poder para fazer coisas extraordinárias. Se ele saísse dali e contasse: olha, hoje o Gabriel apareceu, falou que eu vou ser pai, ele ia ser novamente motivo de chacota. Você, pai, você não tem idade para isso. O fato dele ficar mudo foi um tempo oportuno para Deus também trabalhar no coração dele. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus vai ter que permitir que eu e você fiquemos mudos diante da dor. Mudo quando nós recebemos as bênçãos. Porque nós estamos rodeados muitas vezes de pessoas doentes. Não que vão roubar as nossas bênçãos, porque por mais que a sociedade ali, a comunidade dissesse: não, essa bênção tem que ser para mim, isso não iria tirar de Zacarias e Isabel esse privilégio. Mas muitas vezes o nosso coração, que foi ferido por muitos anos, iludido, enganado, usado, quando nós recebemos uma bênção, quando nós estamos passando por um momento de dor, pessoas insensíveis a Deus são capazes de contaminar o nosso coração. E ao invés de termos um coração grato, o nosso coração acaba sendo um coração de uma pessoa que reclama, que não se prepara para receber as dádivas de Deus. Por fim, nós podemos olhar um outro testemunho, que é o testemunho de Isabel.
O verso 24 diz que Isabel, depois que ficou grávida, ela ficou 5 meses na sua casa. O curioso foi que Isabel, ela reagiu de modo diferente do que muitos de nós reagiríamos após receber uma bênção. Quando eu e você recebemos uma bênção, aguardada há anos, fazemos questão de anunciar para todo mundo, e agora com as redes sociais é fácil. Recebi tal coisa, estou empregado, todo mundo sabe. Isabel esperou 5 meses na sua casa, antes de sair e falar para as pessoas que ela estava grávida. Por que será que ela esperou tanto tempo? Imagine Isabel saindo logo no primeiro mês de gestação. Estou grávida. E mulheres no primeiro mês de gestação grávida não tem nenhum sinal no corpo de gestação. As pessoas iriam dizer, além de velha, ela ficou lesada. Além de velha, agora ela está inventando uma história. Além de velha, ela e Zacarias estão agora inventando uma história nova. Ou seja, essa mulher que já sofreu na mão do povo por anos, e agora ser motivo de chacota mais uma vez. Mas houve um dia que ela saiu da casa dela. E quem contou o milagre não foi a sua boca, foi o seu corpo mostrando o poder de Deus na vida dela. E é por isso que ela disse, ali no verso 25, isso é obra do Senhor. Não é obra humana, é obra do Senhor, porque foi o Senhor que fez com que eu, uma mulher idosa, esposa de um homem idoso, pudesse ficar grávida, uma mulher estéril. Isso é obra do Senhor, não é obra humana. Aquela comunidade foi impactada com o testemunho de Isabel. Isabel agora não era mais uma mulher mal falada no meio do povo. Isabel agora era uma mulher bendita. Isabel não era mais uma mulher humilhada. Era uma mulher ovacionada. Eis ali uma mulher que Deus olhou de uma maneira favorável. Isabel não era mais uma mulher rejeitada, vista como amaldiçoada. Era vista como uma mulher abençoada. E aí novamente podemos fazer a mesma pergunta. Por que Deus não atende às nossas orações logo no início? A resposta, como já foi dita, nós não sabemos. Mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. O filho de Zacarias e Isabel, desde o ventre de sua mãe, já era uma pessoa cheia do Espírito Santo. João veio a se tornar um dos maiores homens de Deus que já pisou nesse mundo. João viveu no deserto, vestia-se com peles de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Foi preso por denunciar o pecado do rei Herodes. Morreu jovem, por volta dos 30 ou 33 anos, por atender os desejos de Herodias, esposa de Herodes, uma mulher maquiavélica. Para todos os fins, João era um homem sem sucesso. Mas aos olhos de Deus, um grande homem. João e Isabel, ou melhor, Zacarias e Isabel, tiveram a dádiva de ser pais, ou melhor, a nobre incumbência de serem pais, não de um homem qualquer, de um João qualquer, mas de João, aquele que preparou o caminho para o Salvador. Queridos, Deus transformou uma história que aos olhos humanos era uma história de fracasso em uma história vitoriosa. Isso é obra do Senhor, como diz Isabel. Isso é obra do Senhor. A sua vida é obra do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas.
Eu imagino que alguns aqui estão vivendo um tempo de muita luta e sofrimento. E isso faz parte do nosso viver humano. Jesus disse, nesse mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez você esteja se questionando por que Deus ainda não atendeu ao meu clamor. Creia, Deus tem algo especial para a tua vida. E vai chegar um dia, um momento, que quando você receber a tua bênção, você vai dizer, isso é obra do Senhor. Não é obra minha. Não é o meu currículo que abriu essa porta de emprego. Isso é obra do Senhor. Não é a minha capacidade intelectual que me fez entrar nessa faculdade, ou passar nesse concurso. Isso é obra do Senhor. Não foi a minha sabedoria que fez com que instruísse meus filhos para que hoje eles fossem homens, mulheres de bem. Isso é obra do Senhor. Esse emprego é obra do Senhor. Essa casa quitada é obra do Senhor. Essa casa que eu estou ainda quitando é obra do Senhor. A minha vida é obra do Senhor. Que você possa ter essa palavra em teus lábios durante todos os anos da tua vida. Não importa a circunstância, creia, confie em Deus. Não olhe porque você está ficando velho ou porque está demorando chegar a tua bênção. Confie no Senhor. Haverá um tempo oportuno. Deixe de viver aquilo que essa sociedade, que não leva Deus em consideração, procura apresentar. Concluo desejando que o ano de 2016 traga inúmeros desafios para você. E que a palavra crise, que se tornou a bola da vez, que ela se apague da sua vida. Que você acredite muito mais no que Deus diz em sua palavra, que é viva e eficaz, do que qualquer homem pode dizer, qualquer especialista na área da economia ou qualquer outra coisa sobre a vida humana. Confie em Deus. Concluo com uma frase do pastor Bill Hybels. Ele diz: se não mudarmos a nossa maneira de viver, o mundo super complicado em que nos encontramos começará a parecer normal, o que é assustador. Nós nos acostumamos com o ritmo frenético da vida, incapazes de distinguir o importante do essencial. E esse é o perigo. Quando desperdiçamos a única vida que dispomos para fazer coisas que não são importantes de verdade, sacrificamos aquelas coisas que importam. Que 2016 você não sacrifique a sua vida com coisas que não importam. Que em 2016, que em 2017, que em 2018, ou até quando Deus permitir vida tivermos nesse mundo, você possa confiar em Deus e não nas previsões humanas. Vamos orar? Senhor, eu imagino que algumas pessoas estejam orando aqui há anos por um milagre em sua vida. Mães que oram pela salvação de um filho. Pais que estão clamando por uma porta de emprego. Famílias divididas, pedindo união, amor. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão confiantes em si e deixaram de olhar que o Senhor é um Deus que atua na nossa vida de uma maneira especial e também sobrenatural. Eu te peço, meu Pai, que a nossa confiança possa estar em Jesus, enquanto estivermos nesse mundo. E que independentemente de quem somos, ou o que fazemos para Ti, que possamos esperar
E ao esperar, que a nossa fé possa ser alimentada unicamente por Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, e que a esperança que temos em Jesus possa cada dia reavivar-se mais e mais para a glória do Teu nome.